No dia 29 de setembro de 2025, a Faculdade de Farmácia da URGS completa 130 anos. Uma história que se mistura com a do nosso próprio país. Uma história de pessoas que, desde o início, lutaram pela valorização do ensino. De pessoas que estiveram à frente de pesquisas pioneiras na área farmacêutica. E de pessoas que sempre fizeram questão de levar à comunidade o conhecimento desenvolvido aqui. Hoje, a sede principal da faculdade fica neste icônico prédio, que surge no horizonte daqueles que trafegam pela Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Mas nem sempre o curso funcionou aqui. Foi num prédio na esquina das ruas Duque de Caxias e Marechal Floriano, lá no final do século XIX, que aconteceram as primeiras aulas da Faculdade de Farmácia. Quando surgiu, ela ainda não tinha esse nome, e a URGS, é claro, nem existia. A capital gaúcha era bem diferente. Para começar a contar essa história, vamos voltar no tempo até 1891, quando foi promulgada uma Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Era uma Constituição positivista, influenciada pelo seu líder na época, Máximo Júlio de Castilhos, que era o chefe máximo também do Rio Grande do Sul, que já vinha na continuação de uma mudança dos princípios políticos do Brasil com a promulgação da República em 1889. Então tinha um forte caráter republicano e dentro desse caráter republicano e positivista havia a ideia de liberdade profissional. Se eu achava que eu deveria ser um profissional farmacêutico, eu abria uma botica e eu era farmacêutico, médico, enfim. E os profissionais que tinham formação superior, que vinham de Minas Gerais, vinham do Rio de Janeiro, por exemplo, levaram para o então presidente do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos, essa preocupação e verificaram que deveria ser feito alguma coisa para, aí palavras minhas, corrigir isso, né, mantendo as ideias republicanas, mas uma adaptação, de alguma forma, na questão do ensino. E em 16 de setembro de 1894, os farmacêuticos são os pioneiros nisso e formam uma instituição que ela teve pouco tempo de duração, mas foi muito importante, chamada União Farmacêutica. E Alfredo Leal, João Daut Filho e Valença Apel seriam os três líderes e outros tantos farmacêuticos, esses sim formados em farmácia, chegam à conclusão que teria que ter um curso para normatizar isso, ajudando a normatizar, que as pessoas deveriam ter alguma formação para exercer a profissão de farmacêutico. Preocupados com essa questão, então eles decidiram abrir uma faculdade de farmácia, né, e que para exercer a profissão de farmacêutico, então não precisaria só o registro profissional, mas também um curso de farmácia. Então foi a Escola de Farmácia que foi fundada em 1895, exatamente no dia 29 de setembro. Está em via de ser definitivamente levada a termo a ideia aventada pela Sociedade União Farmacêutica. Brevemente deve ser aberto nesta capital um curso livre de farmácia. Para tal fim já estão dadas as providências preliminares. Segundo nos consta, dirigindo-se sobre o assunto ao Dr. Júlio de Castilhos, a União Farmacêutica encontrou da parte de Sua Excelência o mais lisonjeiro acolhimento, prometendo o governo do estado ceder uma das salas da escola normal, bem como os respectivos aparelhos de física e química para ali funcionarem as aulas do projetado curso. Esse curso tem muitas dificuldades para ser implementado. É o primeiro da região sul do Brasil, não é só do Rio Grande do Sul, primeiro curso superior. Muitas dificuldades econômicas, dificuldades de espaço, que são cedidos pelo governo do Rio Grande do Sul. Júlio de Castilhos cede, um pouco ali na Marechal Floriano com a Duque de Caxias, ali tinha um prédio, que esse prédio foi queimado, depois ele foi destruído, mas ele usou um espaço ali, depois mais para o centro. Foram ocupando os espaços precários, porque não existia nada. O grupo que formou esse curso, principalmente o Alfredo Leal e o Carvalho de Freitas, eles tinham uma cláusula na formação do curso que, se o aluno não tivesse recursos financeiros, a instituição bancaria. E eles tiveram alunos sem condições financeiras.
Tinha um desejo de participação social que está, inclusive, escrita, implícita nos estatutos. O pai do Érico Veríssimo, Sebastião Veríssimo, foi o da primeira turma de farmácia. Foi dos primeiros farmacêuticos formados na Escola Livre de Farmácia e por isso ele foi para Cruz Alta abrir a farmácia e lá que o Érico Veríssimo conta que ele frequentava a farmácia do pai. Também é importante falar do pioneirismo da Faculdade de Farmácia, ou da Escola de Farmácia na época, que era justamente, ela foi o núcleo para a Faculdade de Medicina da URGS e também serviu de modelo para depois a fundação da Faculdade de Engenharia. Num período próximo também é criada uma escola de partos na Santa Casa, em 1897. Protásio Alves, Sebastião Leão e Deoclésio Oliveira são personagens importantes que fundam essa escola de partos e, por alguma razão, essas pessoas se encontram, fazem parte da mesma sociedade, enfim, e resolvem fundar um curso único. Fundam, então, a Escola Livre de Medicina e Farmácia de Porto Alegre. Quando ela se consolida, nós temos como primeiro diretor o médico Protásio Alves e o primeiro vice-diretor, o Alfredo Leal, que era o diretor da Faculdade de Farmácia e o Protásio Alves da Escola de Partos. E aí nós temos uma figura interessante, Francisco Carvalho de Freitas, que era farmacêutico, secretário da Escola Livre de Farmácia de Porto Alegre, vem a ser o primeiro secretário dessa Escola Livre de Medicina e Farmácia de Porto Alegre. Uma pessoa muito importante na organização de todo o processo, na fundamentação mais prática das disciplinas, dos laboratórios, como se dava. Então são figuras importantes que aparecem. E muitos deles se formavam em farmácia e medicina. É o caso do Mário Tota, por exemplo. Cristiano Fischer também foi importante. Florencio Gartu era um médico que veio do Uruguai e também participou. E assim vários personagens, muitos mesmo, passaram por nossa escola. Esse curso, ele passa a ter muitas mudanças e ele vai ficando cada vez mais um curso de medicina, propriamente dito, até que em 1911 a farmácia ela é retirada até do nome e ela fica com uma espécie de um curso suplementar, junto com a odontologia, que nesse momento também está dentro. Ela esteve vinculada à Faculdade de Medicina por alguns anos, né? E daí em 52 ela passa a ser uma unidade anexa à Faculdade de Medicina. E só em 58, então, que a gente muda, né, para o prédio próprio. Temos aí um novo diretor, que no caso seria o segundo, porque se a gente considerar o primeiro foi Alfredo Leal, lá em 1895. Henrique de Oliveira, então, ele passa a ser o primeiro diretor da Faculdade Livre de Farmácia de 1952 até 1958. Já em 53 há um movimento dos farmacêuticos dentro agora dessa estrutura da universidade, que a essa altura já era uma universidade do Rio Grande do Sul, já estava fundido com outras escolas, e aí necessitava de um prédio. Levou 5 anos para ser construído e em 58, então, ele foi inaugurado, quando a faculdade passa a ter a sua própria biblioteca, o espaço para o centro acadêmico, né, o espaço para os discentes, que era uma grande demanda na época. Ele é um prédio que ele é tombado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre pela sua característica modernista. E nós não podemos fazer qualquer intervenção, né, que modifique esteticamente o prédio. Lá em 58, o prédio atual satisfazia todas as demandas da comunidade, mas com o passar do tempo, né, o crescimento da faculdade, em 2011 houve uma grande pressão por mais espaço físico ou por readequação do espaço físico e numa tratativa política do professor José Ângelo, que era o diretor, com o reitor, o professor Carlos Alexandre, conseguiu-se a aquisição de um prédio aqui na São Luís, que ampliou mais ou menos em 400 metros quadrados a nossa área disponível. A faculdade hoje ela é composta por um prédio principal, que é onde a gente está, e 2 prédios anexos. O SECOL, que é o Centro Colaborador, e o anexo da São Luís, que a gente chama, que na verdade é um prédio mais de pesquisa. E o que a gente tem aqui? A gente tem anfiteatro, onde a gente tem eventos, palestras, cursos, minicursos,
Alguns congressos pequenos acontecem lá, a gente tem uma capacidade de 120 pessoas no nosso anfiteatro. A gente tem uma biblioteca, que é onde a gente está agora, que tem livros das mais diversas áreas de atuação do farmacêutico. A gente tem laboratórios aí de pesquisa e de ensino, então boa parte das disciplinas que os alunos vão ter aqui na Faculdade de Farmácia, elas têm aula prática. E depois a gente tem ainda o Laboratório Escola, que é o Laboratório de Análises Clínicas. O laboratório existe desde os anos 70. Ele é um grande projeto de extensão dentro da unidade e ele é o nosso laboratório escola. O principal objetivo dele é para atender a nossa demanda dos nossos estudantes que buscam estágios curriculares, que buscam um aperfeiçoamento profissional dentro de uma das áreas da farmácia, que é a área das análises clínicas. Os estudantes, então, têm a teoria dentro da sala de aula e eles podem ter uma vivência prática do que acontece na realidade. O laboratório, com esse parque tecnológico, ele consegue dar apoio a diversos projetos de pesquisa que precisam dessas análises bioquímicas e nós atendemos uma série de estudantes, bolsas de iniciação científica, bolsas de extensão e principalmente na graduação. E nós temos então um convênio com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, aonde nós atendemos os pacientes de toda a rede pública do município de Porto Alegre. Quando são solicitados exames de análises clínicas, um dos laboratórios referenciados é o LACT. Nós atendemos, então, toda a lista de exames do SUS. Estamos dentro de todos os padrões e dos critérios exigidos pela Prefeitura para que a gente pertença, então, a esta rede de laboratórios colaboradores. Além deste convênio com a Prefeitura, este laboratório pertence a uma rede nacional de laboratórios junto ao Ministério da Saúde. Nesses estudos mais especializados de carga viral, de quantificação de linfócito CD4 para pacientes HIV positivos, para outras ISTs, nós recebemos os pacientes que chegam aqui na faculdade e se dirigem à recepção do laboratório, onde eles são identificados e onde o material é coletado. Então é toda uma área física estruturada dentro de toda a legislação da vigilância, aonde efetivamente é a entrada do material biológico. Mas nós temos uma outra entrada, como nós também fazemos parte dessa rede do Ministério da Saúde, nós também recebemos materiais que já vêm coletados de outros municípios. Um outro exemplo que eu acho que é importante comentar, todo curso de farmácia precisa ter uma farmácia escola. Então nós tivemos vários modelos. Em 86 foi uma primeira farmácia escola que nós tivemos aqui, funcionou por um determinado tempo. Mas em 2007 a Faculdade de Farmácia, que era uma iniciativa do governo federal, a Farmácia Popular. Então, nós tivemos uma farmácia popular vinculada aqui à Faculdade de Farmácia. Ela funcionou durante 10 anos ali na Ramiro, atendendo a população de Porto Alegre e fazendo a distribuição gratuita de medicamentos. Então, por muito tempo ela foi a nossa farmácia escola, local de estágio de estudantes, muitos professores envolvidos. Com a extinção, porque teve um momento que foram extintas as farmácias populares independentes, como a nossa, se pensou num outro modelo, que também é muito inovador no país. Nós chamamos esse centro de CECOL, abreviatura de Centro Colaborador de Serviços Farmacêuticos, uma iniciativa de professores, de técnicos administrativos e de estudantes da Faculdade de Farmácia da URGS. Funciona em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e aqui nós prestamos atendimento para pacientes da rede num serviço especializado. Por exemplo, os cuidados para pacientes que vivem com diabetes, com asma e outras condições de saúde. Por aqui passam estudantes de disciplinas e estagiários que aprendem, se qualificam na área de assistência farmacêutica. Eu acredito que um diferencial da farmácia na universidade pública a gente tem muitos trabalhos extensionistas que possibilitam um contato mais direto com os pacientes e também a gente tem mais partes práticas que fazem a gente se colocar no mercado de trabalho, ter uma experiência mais ativa, assim. Então é um baita diferencial da nossa faculdade.
Eu estou atualmente no 9º semestre, me encaminhando para o finalzinho da graduação, e cada semestre assim, é uma nova descoberta. A gente passa pelas análises clínicas, pela indústria, pela assistência farmacêutica também. Então é um curso bem diversificado e muito importante, realmente. O curso de farmácia hoje, então, ele tem 10 etapas, que são 10 semestres. As primeiras 2 etapas, elas são mais básicas, envolvem mais disciplinas da química e da biologia. E a partir, então, da 5ª etapa, o aluno vai ter mais aulas aqui na Faculdade de Farmácia, que aí vem as disciplinas mais voltadas, de fato, para a farmácia. Daria uma tarde de conversa, falar sobre as mudanças que ocorreram ao longo desses 130 anos no currículo do curso de farmácia, sempre na tentativa de atender as demandas, né, daquela época, as demandas atuais da sociedade. Uma das principais alterações que eu considero aconteceu em 2002, que foi a introdução do farmacêutico generalista, então habilitando o profissional farmacêutico a atuar em diferentes áreas. Antes, nós tínhamos um ciclo único, né, para todos os alunos, depois se faziam o que chamava de ênfase em bioquímica, em farmácia industrial ou em bioquímica de alimentos. Então o farmacêutico sai com diploma generalista, mas o nosso curso tem o que se chama de FDC, que é a formação direcionada continuada, em que o aluno escolhe, então, algumas áreas da profissão farmacêutica e ele vai ter algumas disciplinas voltadas para aquela área que ele escolheu. Então, a gente tem hoje no curso 5 FDCs, uma de análises clínicas, uma de matérias-primas, outra de indústria farmacêutica, outra de alimentos e outra de assistência farmacêutica. Nós temos 3 departamentos. Nós temos o departamento de produção de matéria-prima, que trata das famosas IFAs, o insumo farmacêutico ativo. Depois nós temos o departamento de produção e controle de medicamentos, trata tanto da produção, né, do desenvolvimento, produção e todas as técnicas analíticas para garantir a qualidade do medicamento que é produzido. E o terceiro departamento, que é o departamento de análises, então que é a parte que trabalha com os alvos terapêuticos e com as análises bioquímicas, histológicas. Nós temos na Faculdade de Farmácia atualmente 58 docentes, 48 técnicos, sendo que destes 20 são técnicos de atividades administrativas e 28 técnicos de atividades em laboratório. Nós temos 21 servidores terceirizados, 6 de limpeza, 6 vigilantes, 5 de portaria, 3 cancelistas e 1 almoxarife. Atualmente, a Faculdade de Farmácia tem 574 alunos matriculados, mas desde 1895 até 2024-2, nós formamos 6.350 farmacêuticos. E, atualmente, os programas de pós-graduação têm 147 alunos matriculados. Então, isso é um universo, né, imenso, assim, né? Em 1970, a Faculdade de Farmácia novamente foi pioneira, né, assim como na sua fundação, com a criação do primeiro curso de mestrado na área de medicamentos no país. E com a excelência desse curso, em 92, então, foi criado o curso de doutorado em Ciências Farmacêuticas e o curso passou, então, a se chamar Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. Até hoje, o PPGCF já formou 1.094 mestres e doutores que atuam nas mais diversas áreas das ciências farmacêuticas, ensino, pesquisa, gestão e inovação. O PPGCF da URGS tem conceito 7 na CAPES, que é o conceito máximo. Isso significa que é um programa de excelência, tanto em nível nacional como internacional, com desenvolvimento de novos fármacos, de novas terapias, de novos mecanismos de ação de moléculas, de novas moléculas descobertas. Então, isso tudo gera um grande impacto nas ciências farmacêuticas. E isso, inclusive, é revelado pela colocação dos nossos egressos no mercado de trabalho. Eles atuam nas mais diversas áreas da saúde, como institutos de pesquisa nacionais e internacionais, como docentes em universidades, também em hospitais, na indústria farmacêutica, em órgãos regulatórios públicos como a Anvisa.
E também os egressos atuam em startups, que é outra área muito fomentada e estimulada no PPG-CF, o empreendedorismo. Atualmente, o PPG-CF conta com 37 docentes, 117 alunos de mestrado e doutorado matriculados, 2 técnicas administrativas, uma farmacêutica e 2 técnicas de laboratório que atendem os equipamentos da estrutura multiusuária do programa. A nossa história da pós-graduação, ela não se concentra só no programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas. Nós temos atualmente também o programa de pós-graduação em assistência farmacêutica, que é um programa em rede. Quando ele foi criado, foi capitaneado por um grupo de professores aqui da Faculdade de Farmácia. Ele tem uma importância muito grande na formação de recursos humanos especializados, né, principalmente para o atendimento das necessidades do Sistema Único de Saúde, gestão pública, né, de saúde. Então, a área de assistência farmacêutica é uma sub-área das ciências farmacêuticas que tem 2 vertentes: a gestão do processo de utilização de medicamentos e a gestão logística de medicamentos. Então, que vai desde a fase, né, da produção até a utilização dos medicamentos pelos usuários. Então, o PPG em assistência farmacêutica, o PPG ASFAR, foi criado em novembro de 2011 numa ideia de rede, numa associação de instituições de ensino superior. Então, inicialmente, 6 instituições de ensino superior constituíram essa rede com o propósito de difundir a pesquisa, a inovação e a formação de novos pesquisadores e professores na sub-área de assistência farmacêutica. Mais tarde, em 2022, outras 3 instituições de ensino superior se agregaram, né, na nossa rede, e hoje nós somos em 9 instituições em 4 regiões do país. Até hoje nós já formamos 85 mestres e doutores. É um programa de pós-graduação estrito sensu, então ele tem o objetivo de formar pesquisadores e docentes na área, visto que esta área, a assistência farmacêutica, é uma área que ela entra nos currículos de farmácia, nas diretrizes curriculares para a formação dos farmacêuticos mais recentemente. Então existe essa necessidade de formação também, né, de corpo docente qualificado. Aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós somos em 8 professores, só que na rede, nessa associação de ES, são aproximadamente 50 docentes. E o bacana é que os estudantes podem matricular-se em disciplinas oferecidas nos 9 núcleos, né, nas 9 instituições. Isso faz com que o conhecimento ele não fique apenas aqui na universidade, e os estudantes eles podem compartilhar projetos, né, de pesquisa, realizar pesquisas multicêntricas envolvendo, né, diversos estados da nação. E também, durante um certo período, de 2010 a 2019, 2020, funcionou aqui na Faculdade de Farmácia, de forma pioneira também no país, um curso em rede, que era o curso de doutorado em nanotecnologia farmacêutica. É uma área emergente, na época se precisava formar profissionais nessa área, então ele funcionou por um tempo determinado e após esse período se fez uma reavaliação a nível nacional e se verificou que os programas de farmácia já existentes, eles ao longo do tempo absorveram essa área. Então foi decidido fechar o curso de doutorado em nanotecnologia farmacêutica, porque ele já estava, né, tanto os docentes quanto os estudantes e os egressos já estavam inseridos em outros programas de pós-graduação, como o nosso programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas. Eu ainda penso muito sobre o que eu quero fazer depois de me formar, mas eu me sinto muito segura por saber que o farmacêutico vai ter muitas possibilidades no mercado de trabalho. Se eu quiser seguir na pesquisa dentro da universidade, fazendo mestrado, doutorado, eu sei que eu vou ter essa possibilidade porque a gente tem uma estrutura muito boa para pesquisa. Penso um pouco em seguir também fazendo residência depois da formatura. E se não conseguir também, eu sei que o mercado está precisando muito de farmacêuticos, então é uma segurança assim que a nossa graduação tem passado, sabe? É muito, muito importante. O campo de atuação é imenso. A gente tem desde a área mais básica, então, que é a assistência farmacêutica, onde o farmacêutico vai trabalhar em postos de saúde, em unidades básicas de saúde, então dispensando medicamentos para a população. Também pode trabalhar em drogarias, em farmácias comerciais, fazendo também dispensação e venda de medicamentos. Mas além disso, que eu acho que é o que a população vê primeiro,
Tem toda a questão de produção de medicamentos. O farmacêutico pode atuar também na parte de alimentos, na indústria de alimentos, fazendo controle de qualidade de alimentos, avaliação química de alimentos, estabilidade de alimentos. O farmacêutico também pode atuar na produção de matérias-primas, tanto matéria-prima para a produção de medicamentos, matéria-prima para a produção de cosméticos, para a produção de diagnóstico e a parte das análises clínicas, em que o farmacêutico vai atuar em laboratórios de análises clínicas e toxicológicas, fazendo exames em pacientes. Nós temos muito atualmente a inserção de farmacêuticos nos hospitais, inclusive participando das residências multiprofissionais, em gestão em saúde, que já se via essa necessidade da inserção do farmacêutico nas equipes de gestão, município, estado e do próprio país. Então isso também fez com que o currículo fosse mudando ao longo do tempo. O farmacêutico ele é habilitado também se ele tiver uma formação complementar para a área de perícia criminal, principalmente depois do doutorado. Nós temos exemplos de egressos nossos trabalhando nessa área. Temos farmacêuticos trabalhando no desenvolvimento de vacina. Então é um profissional multifacetado por excelência. Não é por acaso que nós temos tantas especialidades. Um farmacêutico ele pode trabalhar em atividades bastante diferentes, às vezes algumas parecem até muito longe uma das outras. E talvez seria, quem sabe, assim, uma explicação pelo qual os farmacêuticos foram pioneiros, né? Não só aqui, em outros lugares também. Bom, vocês estão vendo esse pessoal ali atrás, né? Eles estão fazendo uma aula, um mini curso. E eu separo o material, separo a vidraria, separo os insumos que eles vão usar, as matérias-primas, né? Preparo os equipamentos que eles vão usar. Ajudo a comprar muitas coisas também, faço cotação de preços. Então eu preparo o cenário, preparo os materiais para a aula acontecer. E é uma satisfação muito grande, porque a gente vê as aulas acontecendo e eu assisto muita aula, né? E às vezes tenho que ajudá-los também a descartar algum resíduo, então eu assisto, a gente troca informações, a gente troca experiências. Às vezes eles querem registrar, tirar foto das práticas, eu vou lá, ajudo, tiro foto. E eles reconhecem esse meu trabalho, isso é bem legal, porque eles sentem o quanto eu julgo importante essa minha atividade, enquanto eu julgo importante também esse curso e a vida deles, a história deles. Então eu já estou aí no meu hepta, já é a 7ª vez que eles me escolhem como funcionária homenageada das suas formaturas e é muito legal assistir a formatura daquele lugar. Na verdade eu vivo a universidade como um todo, porque eu fui aluna do Instituto de Química, do curso de licenciatura, eu também estou ligada ao ensino, porque eu dou aula para o ensino médio à noite, então é outro público, é verdade, é outro público, mas eu aprendo muitas coisas aqui e levo muitas coisas daqui para lá. E faço com que eles se enxerguem estando aqui em algum dia. Talvez não num curso de farmácia, mas numa graduação, né? Numa universidade de qualidade como é a URGS. Eu faço eles acreditarem que é possível. Um aspecto que eu queria destacar é a participação dos discentes, né, no curso. Primeiro era o centro acadêmico, depois, com a instalação do regime militar, passou a ser chamado de diretório acadêmico. Até hoje ele é conhecido como DAF, né, Diretório Acadêmico da Faculdade de Farmácia, e sempre foi muito ativo aqui na faculdade, né, tem voz e tem uma história de meios de divulgação. Vou citar só o primeiro, que era o Topázio, que era um jornal com as principais notícias, e, obviamente, com as críticas necessárias à época. Outro ponto importante da participação dos alunos é a organização de uma semana acadêmica, um evento que foi criado em 1974, extremamente tradicional na unidade. Atualmente eu sou uma das coordenadoras gerais do Diretório Acadêmico. A minha participação iniciou no começo de 2024, quando eu entrei como membro de apoio. E depois que eu me inseri no diretório, assim, que eu fui ter o real impacto de como o diretório é importante dentro da universidade. Porque a gente atua representando os estudantes de forma que a gente acaba tendo um contato mais direto com a direção, com os professores,
A gerência ela é um elo entre a comunidade, tanto docentes, discentes, né, e técnicos, com a direção. Tem setores dentro da gerência, o setor acadêmico, o setor de recursos humanos, o setor de infraestrutura e informática e o setor patrimonial. E a COSAT, que também trabalha, né, em conjunto com a gerência. Então, esse grupo de pessoas, ele é responsável por fazer a unidade andar, digamos assim, né? Nós temos atividades aqui de ensino, pesquisa e extensão. A faculdade, ela abre às 7, né, até às 23. Essas atividades, principalmente as de pesquisa, elas exigem um horário avançado, além desse turno normal de trabalho. Então, nós temos atividades à noite e finais de semana, feriados, né, com autorizações. Então, essa equipe é responsável por fazer com que as coisas funcionem dentro da unidade, né? Eu encaro o trabalho da gerência administrativa como o trabalho de um síndico. Eu trabalhei muito tempo na administração central e eu não tinha noção, né, do que era um trabalho numa unidade acadêmica. É uma tarefa árdua, né, mas também é muito prazerosa. É uma coisa que eu tenho muita satisfação em fazer e fazer parte disso e fazer parte, inclusive, dessa unidade. É importante ressaltar que a faculdade esteve sempre aberta, inclusive durante a pandemia, até porque nós temos trabalhos de extensão que não poderiam parar. Então, isso graças a toda essa equipe, né, que se uniu. E acho que também é importante ressaltar o papel dessa equipe nas enchentes de maio de 2024. Acho que foi o maior exemplo nos últimos anos de união das pessoas, né, de docentes, servidores terceirizados, servidores técnico-administrativos, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, egressos, ex-professores, professores aposentados, uma grande força-tarefa para atender a falta de medicamentos em função da enchente, até nos depósitos, né, da prefeitura e dos órgãos que fornecem medicamentos para os pacientes. Foram muitos abrigos atendidos, cidades aqui da região metropolitana, inclusive depois as cidades do interior do estado, porque a gente teve uma sobra, recebemos muita doação, conseguimos auxílio de algumas indústrias farmacêuticas, a Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas nos ajudou, e com isso depois a gente pôde também auxiliar outros hospitais, outros locais que permaneciam ainda com necessidade de abastecimento de medicamentos. Então é uma ação assim muito bonita, né? Foi muito desafiadora porque a enchente ela começou mesmo na sexta para sábado e no domingo já estava aqui no anfiteatro da Faculdade de Farmácia uma central de distribuição de medicamentos com uma equipe trabalhando ininterruptamente. Estar à frente da Faculdade de Farmácia, quando ela faz 130 anos, é uma honra, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande. E a pergunta que me veio é, qual é a Faculdade de Farmácia que nós queremos para o futuro, né? E gostaria que durante esse ano comemorativo nós pensássemos sobre isso, né? Que toda a comunidade pensasse o que devemos fazer para deixar a melhor faculdade de farmácia possível para as gerações futuras que virão. Para finalizar, sim, eu gostaria de dizer um muito obrigado, Faculdade de Farmácia, por ter proporcionado tantas possibilidades, né, e forjado assim tantos destinos quanto ela forjou. E que eu desejo assim vida muito longa à célula máter da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.